Olá, para quem está com foco total na aprovação no concurso da PRF, a gente sabe, dominar a língua portuguesa não é uma opção, é uma necessidade absoluta. Nesta análise, a gente vai montar uma caixa de ferramentas bem prática e direta para encarar essa prova com total confiança. E vamos começar com o que nos move, o nosso mantra. É essa a meta, é esse o foco. Cada minuto que a gente investe aqui é, sem dúvida, um passo a mais nessa direção. A ideia aqui é bem simples. Em vez de ficar decorando um monte de regra solta, a gente vai construir um kit. Um kit com 4 ferramentas que são essenciais para desmontar e entender qualquer questão da prova. Vamos lá? Ok, vamos mergulhar de cabeça na primeira ferramenta. E talvez a mais fundamental de todas. Porque, vamos combinar, de que adianta saber toda a gramática se a gente não consegue entender a mensagem principal de um texto, não é mesmo? E aqui já temos uma distinção que é crucial. Olha só, compreender é decodificar o que está escrito, preto no branco. É o que está explícito. Agora, interpretar e além, é conectar as ideias, é ler as entrelinhas, tirar conclusões. A prova vai testar as duas habilidades, então é vital saber essa diferença. Tá, mas e como aprimorar isso na prática? O método é simples, são 5 passos. Primeiro, uma análise bem cuidadosa, com calma. Depois, marque as palavras-chave e aqueles trechos que geram alguma dúvida. O terceiro passo, que é ótimo, é explicar o parágrafo para si mesmo com as próprias palavras. E o último, que é o mais importante de todos, criar o hábito da leitura diária. Não tem segredo, gente, é treino. Agora, uma coisa muito interessante é pensar que todo texto tem uma intenção por trás. Identificar se o objetivo é informar, convencer, emocionar, isso é uma verdadeira chave mestra para a interpretação. E aqui estão as 6 funções de um jeito bem organizado. A denotativa, por exemplo, só informa, como uma notícia de jornal. Já a conativa quer convencer alguém a fazer algo, tipo uma propaganda que grita "compre agora". Dominar essa tabela é um atalho e tanto para sacar o propósito do texto na hora da prova. A língua portuguesa não é uma coisa estática, engessada. Ela é viva. Expressões como oxe, so, che não são erros, de jeito nenhum. São manifestações da riqueza cultural e geográfica do nosso idioma. E a banca sabe muito bem disso e pode cobrar esse conhecimento. E essa variação toda acontece de 4 formas principais. Tem a geográfica, que é a dos sotaques, a social, que envolve gírias e jargões de grupos, a histórica, com palavras que a gente nem usa mais, né? E a estilística, que é a nossa capacidade de adaptar a linguagem, de saber quando ser formal ou quando falar de um jeito mais tranquilo. Certo? Com a primeira ferramenta já na mão, vamos para a segunda. Agora, o nosso olhar vai ser para o esqueleto da língua, para a forma como as palavras se organizam e criam sentido. E o nome disso é morfologia. Pode pensar nela como se fosse a biologia das palavras, sabe? É o estudo que permite classificar cada termo e entender qual é a sua função individual ali na frase. E a morfologia já começa dividindo as palavras em 2 grandes grupos. De um lado, as variáveis, que mudam, flexionam em gênero e número como menino e meninas. Do outro, as invariáveis, que nunca mudam, como hoje ou rapidamente. Vamos passar bem rapidinho pelas variáveis, começando por aquele trio que anda quase sempre junto. O substantivo, que dá nome a tudo, tipo gato, o artigo, que o determina, tipo o gato, e o adjetivo, que dá uma qualidade, como o gato ágil. Bem simples, né? Continuando nelas, o numeral, que indica a quantidade, o pronome, que serve para substituir ou acompanhar o nome e evitar repetição, e o verbo, que é o coração da frase, indicando uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. E agora, as que não mudam, as invariáveis. O advérbio, que modifica o verbo, a preposição e a conjunção, que são os grandes conectores da língua, e a interjeição, que serve para expressar emoções puras, tipo "uau!". Bom, depois de conhecer as peças do quebra-cabeça, a sintaxe é a ferramenta que nos ensina como elas se encaixam. Porque não adianta ter um monte de palavras, é preciso saber como elas se relacionam para formar uma oração que faça sentido. E toda a oração se baseia em 2 peças-chave. O sujeito, que é de quem ou do que se fala, e o predicado, que é basicamente tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Identificar esses 2 é o primeiro passo de qualquer análise sintática que se preze. Ok, já sabemos como interpretar um texto e como analisar a estrutura dele. Agora que a gente entende como as frases são construídas, vamos ver como conectar tudo isso de forma clara e, claro, escrever corretamente. Essas são as ferramentas finais e são essenciais para a prova discursiva.
A nossa terceira ferramenta é a coesão. Pensa nela como se fosse a cola que une as partes de um texto. Um texto coeso tem as ideias bem amarradinhas, sem repetições que não precisa, fluindo de um jeito lógico. E como é que se constrói essa coesão? Bom, em vez de repetir "o policial prendeu o ladrão", "o policial é corajoso", a gente usa um pronome. "O policial prendeu o ladrão". Ele é corajoso. Usar esses mecanismos como pronomes e sinônimos é o que deixa o texto elegante e principalmente claro. E finalmente a nossa quarta ferramenta, a ortografia. E a gente começa pela acentuação. A regra de ouro é: toda proparoxítona é acentuada. Sempre. Já as oxítonas e paroxítonas seguem umas regrinhas específicas de terminação. Ter essa tabela em mente resolve um monte de questões. E claro, muita atenção ao novo acorde ortográfico. A principal mudança que sempre aparece em prova foi a queda de alguns acentos, principalmente nos ditongos abertos de palavras paroxítonas. Por exemplo, a palavra ideia hoje não tem mais acento. É um detalhe bem técnico, mas que pode ser o diferencial na pontuação. E aqui está ela, a nossa caixa de ferramentas completa e pronta para usar. Com essas 4 chaves mestras, existe um método, uma forma de abordar qualquer questão de português na prova da PRF de um jeito estruturado e muito mais eficiente. Então, o ponto crucial é este. Não se trata de memorizar, mas sim de aplicar. A aprovação começa com o domínio dessas bases. Agora, a pergunta que fica no ar é: por qual delas começar a praticar ainda hoje? Fica a reflexão e bons estudos!